Vamos receber aqui no Educando Direito Cast, hoje, Adriana Martinelli. Ela é formada em fonoaudiologia pela PUC, com especialização em psicopedagogia. Ela foi coordenadora da área de educação e tecnologia do Instituto Ayrton Senna, de 1999 até o início de 2013. Ela desenvolveu e coordenou o curso de pós-graduação em gestão de aprendizagem no Centro Universitário Brás Cubas, Mogi das Cruzes, durante 3 anos, de 2017 a 2020. Participou e coordenou diversos projetos de inovação na educação para organizações do terceiro setor, como Fundação Telefônica, Instituto Natura, Instituto da Oportunidade Social, Flaxo, é isso, Dri? É a Flaxo, isso. Flaxo. É certificada em Life Coaching pela Sociedade Latino-Americana de Coaching e também analista DISC. DISC, Dri, é assim mesmo? Diz que é um instrumento de perfil comportamental. Legal, você vai explicar para a gente como é que funciona esse certificado e o que ele te traz aí de qualificação para você poder compartilhar com os educadores, né? Atualmente, a Adri é diretora de conteúdo da BET Brasil, evento maravilhoso, o maior evento de educação da América Latina. Tô certa, Adri? Não, tá certíssima. Ah, Tá então tá bom. certíssima. É consultora e mentora também em educação inovadora e desenvolvimento pessoal e profissional docente. E a gente vai conversar aqui sobre conversa, né, Adri? É, a gente vai fazer uma metacognição, conversar sobre conversa. Metacognição. Vamos conversar sobre conversa. Gostei. E conversa é um assunto importante, né? A comunicação é um elemento chave, né, na vida. E para a gestão educacional, então, nem se fala, né? Tanto para o relacionamento com professores, com alunos, famílias, quanto para a tomada de decisões estratégicas. Já pensou se as pessoas não conversassem entre si? Quer dizer, já pensou não, de fato, né? O que acontece quando as pessoas não conversam entre si antes da tomada de decisões estratégicas? Deixa de ser estratégico, né, Adri? Mas antes de explorar como as conversas influenciam a gestão educacional, o ambiente educacional, acho que vale aqui uma visão abrangente, mais ampla de como a escola funciona, né? Muitas vezes a gente pensa numa escola como um local de aprendizagem acadêmica, mas na realidade é um ambiente onde várias pessoas conversam, precisam conversar, né? Onde ocorre essa troca simultaneamente, querendo ou não, existe ali uma conversa entre alunos, entre professores, professores e alunos, gestores, famílias, e essas interações são o que realmente moldam a cultura e o ambiente assim da escola. Então, assim, Adri, como que você define o conceito de escola como uma rede de conversas? Escola Ale, como uma rede de conversas. eu acho que assim, primeiro a gente dá um passo atrás e a gente pode falar como é que a gente define uma escola, né? E às vezes é interessante fazer essa pergunta para os educadores da própria escola. Normalmente, quando eu faço workshop, palestra, eu falo: como é que vocês definem a escola de vocês? E assim, tem gente que vai por um caminho de que é um prédio bonito, com várias salas, com muito equipamento, tem gente que fala que é um espaço, eh, prazeroso de estar, de convivência, enfim, tem várias formas de a gente definir o que é uma escola, né, um Uhum. espaço de sociabilização, enfim. E aqui é apenas um outro modo de fazer uma definição de escola, que é entender a escola como um sistema, uma grande rede de conversas, né? É um sistema de conversas. E aí a gente vai começar a tentar, então, definir o que são essas conversas. Ora, se a gente vai ali para uma sala de aula, o que está acontecendo nessa sala de aula? Uma conversa entre professor e alunos. Quando a gente vai na sala da direção, provavelmente é uma conversa da diretora com os pais que estão lá ou com algum professor que estão lá. Quando a gente vai para os corredores das salas das aulas da escola, são conversas que acontecem o tempo inteiro nos corredores, entre alunos e alunos, professor e professor, aquela figura, às vezes, do inspetor, do monitor que fica zanzando no corredor ali, ele está conversando com o aluno. Ou seja, a todo momento existem conversas na escola e conversas que se encadeiam num sistema.
Porque provavelmente um projeto foi definido numa sala de professores e que ele foi levado para salas de aula e esses estudantes vão levar alguma coisa para trabalho em grupo nas suas salas, escolas, nas suas casas. Então, vejam que as conversas acabam se formando dentro de um grande sistema. Por quê? Porque tudo que a gente faz na vida, aliás, a grande maior parte do que a gente faz na vida é conversar durante o dia. Pensa você ali, agora a gente. Quantas conversas você teve no dia hoje, desde que você acordou? Muitas, Imensa. muitas, muitas. Quando você começa a colocar isso na mente, você fala: "Eu acordei, sei lá, eu conversei comigo mesmo primeiro, antes de sair da cama. Eu dei bom dia para um filho, né, como é que foi o meu", porque um basta bom dia é o início possível de uma conversa. Então, a gente passa o dia inteiro conversando. E a escola é uma potencial rede dessas conversas. Então eu acho que só para, trazer aqui para você a importância de a gente olhar para a escola desta forma, o porquê depois também enfatizar a importância da conversa, mas ela é um grande sistema de conversas. Daí vem o termo, então, escola como rede de conversa, porque Ah, realmente é um ambiente, né, onde o diálogo existe, onde a conversa existe. Não tem como estar dentro do ambiente escolar sem haver esse diálogo, né? E por parte de todas as pessoas, em todas as frentes, situações, seja no pátio, seja dentro da sala de aula. E aí a gente tem os professores, né, Adri? E gestores escolares como líderes dentro dessa comunidade escolar. Então, assim, essas conversas elas acabam servindo de ferramenta, de insumo, de elemento para contribuir para a formação das crianças e dos adolescentes, né? Então, assim, uma conversa ela pode tanto contribuir para o engajamento, para a construção intelectual, porque dentro dessas conversas, dessa rede de conversas que você trouxe essa definição muito legal, a gente tem que pensar que, mesmo estando dentro do ambiente escolar, essas conversas vão muito além do pedagógico, muito além do contexto acadêmico, né? Então, essas conversas, elas tendem a ter uma influência muito grande nas conexões que são estabelecidas por força dessa relação que existe no ambiente escolar. Então, assim, o professor, ele pode inspirar, ele pode engajar, ele pode contribuir para criar essas conexões, como também ele pode desconstruir, ele pode aí é comprometer, né? perfeito, Ale, perfeito. Na realidade, assim, quando você tem essa estrutura de uma conversa, seja ela com quem for e envolvendo quantas pessoas forem, você tem potencial ali Uhum. de aprendizagem, de gerar negócio. Uma conversa gera negócios, né? Você vê propostas sendo fechadas numa conversa. Uhum. Conversas geram aprendizagem. Como eu denominei uma aula como uma grande conversa entre professor e alunos, aquilo gera aprendizagem. Então, se a gente consegue perceber o impacto e o potencial de uma boa conversa em relação à aprendizagem, em relação à produtividade, em relação a negócios, em relação a muitos resultados positivos, ora, se a conversa é tão importante assim, eu acho que talvez seja quase que uma condição natural a gente começar a se preocupar em como a gente está conversando, tá? Eu acho que daí vem esse contexto da importância de um professor, de um diretor, de um estudante, de qualquer ser humano começar a preocupar: como é que eu converso? Percebe que é um assunto que pouco se fala, né? Eu escutei não, li um texto de Rubem Alves que fala que a gente tem muitos cursos de oratória, né? De aprender a falar melhor, impostação de voz, toda a oralidade, ela foi muito mais sempre presente na nossa vida. Mas não existe curso de escutatória, né? E Ah, que legal. ele descreve um texto bem interessante da importância de a gente olhar para aprender a escutar. E a conversa, o que que acontece? Bom, Ale, não precisa dizer muito
o clima que nós estamos vivendo em termos de grande polarização. Podemos falar de origem política, talvez, mas eu começo a entender que isso tem origem, talvez, na dificuldade de a gente conseguir conversar com quem pensa diferente da gente. Então, Estamos falando de pessoas adultas, né, Adri? De pessoas com, em tese, com nível de com discernimento. discernimento, e que a gente começa a falar o que será esse nível de, de discernimento que a gente acredita que é possível ter, né? Quer dizer, a gente vê falta de respeito, a gente vê intolerância, a gente vê as verdades absolutas que só são de um lado, né? Eu posso ter a minha verdade, mas eu não respeito a sua verdade absoluta, só a minha está certa. Então, Aham. isso demonstra o quê? Aquilo que você falou. Dependendo do modelo e do contexto da conversa, vai degringolar, vai para um outro lado, vai gerar conversas ruins, vão gerar resultados péssimos, e a gente sabe que isso acontece. Então, minimamente a gente começar a colocar atenção em quais são as características que acontecem quando duas pessoas conversam. E aí tem uma pesquisa e uma ciência que aponta para a ontologia da linguagem e que ela fala: ontologia da linguagem é como se a gente entendesse a essência que acontece à própria linguagem do ser humano. E essa essência da linguagem, ela não se dá apenas pelo lado do pensamento, do que eu estou falando aqui, do aspecto cognitivo, mas ela se dá também por dois outros aspectos tão importantes quanto, que é as emoções e a corporalidade. Então, quando você fala, quando você se coloca numa conversa, você está colocando pensamento, emoção e corpo. E se a gente parte do princípio que isto é fato, eu preciso olhar para todos esses três pilares na hora de conversar. E aí eu dou um exemplo. O que acontece quando você entra numa reunião, Alê, e um segundo antes você recebe, por exemplo, uma ligação de que uma pessoa da sua família está doente, sofreu um acidente. Você desaba. Como é que fica o seu pensamento? Como é que fica o seu corpo diante de uma conversa nesse momento? Então, a questão é que a gente não pode desconsiderar que quando estamos numa conversa, estamos com o corpo, estamos com as emoções e estamos com os pensamentos, sem dúvida nenhuma. Acontece que a escola, de um modo geral, deixou essa história de emoções, deixou essa história de corpo de lado, de forma geral, né? A gente tem uma estrutura dentro de um espaço da escola e das relações muito voltada e focada no cognitivo, no pensamento, no que você fala, e não como você fala. Nossa, isso é tão importante para o mercado de trabalho, Adri. Ah, sem Ontem, dúvida nenhuma. nossa, ontem eu tive publicado um artigo que eu escrevi pela Exame, chamado O que são as gerações plug and play, né? E ele foi inspirado justamente na minha observação a esses jovens que já estão no mercado de trabalho, né? Hoje eu dei uma palestra, inclusive, para alunos e conversei com eles sobre isso. Não adianta vocês terem uma habilidade tecnológica impecável, não adianta vocês, sabe? É lógico que tudo é importante, mas não basta você falar três línguas, você ter estudado num colégio legal, você ter entrado numa faculdade bacana. Se você não souber conversar olhando nos olhos, se você não souber ouvir, se você não tiver empatia, se você não conseguir se relacionar, se você não conseguir expressar, porque os jovens estão com dificuldade de expressar as suas opiniões. Eles têm conhecimento lá dentro, mas eles não conseguem colocar para fora. Tem dificuldade para se posicionar, tem dificuldade para ter paciência, né? Então, isso é muito sério, É, porque essas soft skills, elas têm exato. um peso muito, muito semelhante, se não maior, para o mercado de trabalho, porque uma Minha pessoa que opinião, não tem essa flexibilidade, essa habilidade, ela, ela, ela não consegue colocar em prática todas as habilidades técnicas que ela possui, entende? e aí a gente está falando, você usou um termo interessante, né, das habilidades técnicas. Eu acho que qualquer profissional, e aí eu vou para a área educacional, qualquer profissional da educação, seja um professor, um gestor, um coordenador,
Você tem 2 blocos de competências sempre. As técnicas, então, professor de matemática minimamente tem que entender de matemática, não Uhum. tem outra opção. As técnicas e as competências que são as soft skills, ou que são as competências conversacionais. Isso que eu ia te perguntar. Então, é isso, Adri. Tem, então, quais são as competências conversacionais mais importantes para professores e gestores? Isso é muito sério, desenvolver essas Olha, competências. não é com nenhuma competência que alguém vai ouvir e falar assim: "Nossa, eu nunca tinha ouvido falar nisso". Mas nós estamos Uhum. falando de quê? A primeira delas, e talvez a mais importante, a escuta. Saber escutar. E saber escutar não é fazer aquela cara de paisagem ali, deixando a pessoa falar, e enquanto a pessoa está falando, eu estou pensando em outra coisa, ou minimamente eu estou pensando o que eu vou responder para a pessoa. Sabe aquela frasezinha que você fala assim: "Você escuta para quê? Para responder ou para compreender?". Então, o escutar é a ferramenta mais poderosa para eu conhecer o outro, para eu entender o outro, Então, não essa é para uma me competência, né, Adri? É uma competência. é uma competência muito possível de se desenvolver. E ela requer muito um mergulho no seu interior. Porque a hora que você precisa compreender o outro, antes de mais nada, você precisa compreender a si mesmo. Então, essas competências conversacionais é um convite a você se conhecer, que são essas perguntas que eu fiz. Como é que você lida quando você conversa com alguém que pensa diferente de você? Qual é teu inimigo, por exemplo, na hora de uma conversa? Ah, não consigo falar com gente prolixa. Ou seja, eu travo e não falo. E aí? A conversa não acontece? Ah, não consigo conversar com gente impaciente. Ué, e aí? Percebe que a gente não se dá conta, mas a gente se pega nessas situações. E aí o que Várias, já ouvi acontece, várias Alê? vezes essas frases. E aí, o que acontece, Alê? A culpa é do outro? Entendeu? Ah, eu não conversei porque quer ver frases que você já ouviu falar? "Ai, gente, essa reunião não deu certo", porque você viu o que ele falou, o que ele falou, e cadê você nessa história? A gente está vivendo um processo do ser humano culpabilizar o outro, mas de uma forma muito recorrente. Porque é fácil eu achar alguém para eu pôr a culpa, porque aí eu fico numa situação boa, e a culpa está sempre no outro. Então, eu acho que esse olhar para a conversa, este olhar para entender que a conversa é uma ferramenta fundamental para melhorar as relações humanas, para melhorar a aprendizagem, para melhorar a produtividade quando você fala dentro de um ambiente de trabalho, para você ter um ambiente de respeito, para você ter um ambiente de qualidade no sentido das relações humanas, um clima organizacional, seja empresarial ou seja educacional, de respeito, ela serve para isso. E se você começar a olhar que o problema não é exclusivamente do outro, "Ah, não consigo conversar com aquela pessoa, então ela que tem que mudar", não. O que que eu posso fazer para melhorar minha conversa com o outro? Eu acho que tem um processo aí bastante de que tem um caminho que é seu. Agora, também tem a máxima de que quando um não quer, 2 não brigam. Se eu fiz o meu caminho e deixei claro de tentativa de melhora de conversa com A ou B ou C e a pessoa não deu, eu também não tenho como ir. O que eu quero dizer é que eu posso falar o que eu falo e você vai escutar, Lê, de mim o que você escuta. Sempre vai existir uma brecha que talvez seja uma dificuldade da comunicação ser exatamente o que eu quis falar para exatamente o que você escutou o que eu disse. Porque é complexo isso. E por que isso? Por que as escutas são tão distintas? Quer ver outro exemplo? Você tem um professor de uma sala de aula com 30 alunos e ele dá uma aula. Você tem 30 escutas iguais? Não tem. Né? Parte disso que eu pergunto a este professor: "Como é que você garante que 30 alunos aprenderam o que você falou?". Entende como a coisa começa a ficar um pouco mais complexa quando a gente olha exatamente para este processo de escuta? Porque a escuta depende de 3 basicamente, vamos dizer assim, basicamente, fenômenos. O primeiro deles, que se a gente não vai trabalhar com o mundo dos surdos,
O primeiro dele é a escuta que tem a ver com questões fisiológicas e neurológicas, ou seja, eu estou falando aqui e você está conseguindo me ouvir, porque você tem um processo auditivo aqui e que faz com que o que eu esteja falando entre aí para você, em termos de som. Isso garante que todo mundo escute a mesma coisa? Não, De até porque jeito cada nenhum. um interpreta de uma forma. Pronto, você vai chegar num segundo ponto, a interpretação. A interpretação, ela parte um pouco antes da interpretação, eu posso pegar um pouco da percepção. Não sei como era sua mãe, Alessandra, mas quando minha mãe me chamava: "Adriana", A era casa que bucha, era bucha. O que o que eu nome percebo inteiro deste ferrou. o que que eu percebo deste Adriana? Tom de voz elevado, entende? Então isto é percepção, eu não interpretei nada ainda, eu percebi que ela gritou, ela estava nervosa. O corpo, olha quando eu falo da história das emoções e do corpo. Quando você tem uma pessoa que, né, tá ansiosa, ela fala com o corpo dela. Quando você tem aquele aluno retraído, ele também está falando com o corpo dela sem, às vezes, dizer nada. Então, esta percepção do todo da pessoa me diz muita coisa. E aí eu vou para a terceira, que é a interpretação. E a interpretação depende do quê? A interpretação depende das suas referências. Basicamente, das suas crenças, dos seus valores. Você vai conseguir interpretar alguma coisa quando você fizer conexões com a tua perspectiva, com as suas referências. E elas são diferentes de 30 alunos. Ó, Então, Adri, mas você acha que os professores, por exemplo, porque isso é um pouco essa questão de, essa habilidade de escuta, de estar aberto para buscar uma interpretação mais justa, de não culpabilizar o outro pela sua falta de atenção, né? Porque às vezes a pessoa fala, ai, não consegui prestar atenção na reunião, nessa conversa, porque o jeito que essa pessoa se expressa me irrita, ou me incomoda, ah, ela fala muito rápido, ou ela fala muito devagar, tal. Isso é algo que precisa ser treinado. Nasce muito, acho que um pouco não é que nasce, né? A pessoa passou a vida inteira, né, agindo dessa forma. De repente chegou numa escola, ela precisa estar um pouco mais flexível para poder dançar conforme aquela música. E isso é muito sério, porque assim, conversas eficazes, elas tendem a transformar um ambiente de aprendizagem num lugar muito mais gostoso. Então, essa conversa, quando o professor ele não consegue ter uma conversa bacana, quando a escola, né, os professores não conseguem se comunicar entre si de uma forma jóia, ou os professores com os alunos, ou os professores com as famílias, isso compromete o claro, objetivo principal, que é não tem. entregar, né, o conteúdo e o próprio, não só o conteúdo pedagógico, mas para contribuir também para a formação do aluno, porque a gente não pode esquecer que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a Constituição Federal, o Estatuto da Criança e do Adolescente, diz e atribui à educação não só o dever de formar o indivíduo numa perspectiva acadêmica, mas contribuir para o exercício da cidadania, o preparo para o mercado de trabalho, né? E tudo isso, né? Ensinar a ouvir, a dialogar, tudo isso faz parte. Então, assim, conversas eficazes podem transformar um ambiente de estudo num lugar super gostoso, só que nem sempre se fala sobre o impacto direto que essas interações diárias têm no aprendizado dos alunos e na própria motivação dos professores. Olha só, às vezes a gente está tentando resolver umas coisas E, super complexas, transformando uma situação assim num negócio enorme, e na verdade o que falta é a habilidade de saber conversar. às vezes, Ale, o menos é mais, sabe? E às vezes falta o óbvio, que a gente não põe atenção. Eu vejo muito professor até falar assim para mim: "Puxa, Adriana, aquele aluno lá estava quietinho, eu fui lá e conversei com ele, pus a mão ali no ombro, 'Oi, o que que você tem?' E só ficou ali. E este aluno só precisava de alguém para escutá-lo". Então, assim, existe uma questão que a gente tem na educação, que ela é voltada para a oralidade, né. O professor está lá na frente falando, falando, o tempo inteiro. Tem um formato de escola que é: professor fala, aluno escuta, para aprender.
mas escuta o que ele o que o professor fala, entendeu? Então o checar uma escuta não adianta depois de uma aula o professor falar: "Vocês entenderam, né?". Isso eu não estou checando escuta nenhuma, entende? Eu teria que ir é quase que uma navegação, uma dança. A conversa, se você por colocar numa metáfora, pensa numa dança de casal, de par, que vai e volta, que vai e volta, senão vira um monólogo. Então eu estou falando e ao mesmo tempo eu vou checando a minha escuta. Será que estão me escutando? E aí, gente, o que que ficou para vocês até agora? E Uhum. alguém vai falando coisas. A gente tem que ir junto. A conversa faz com que as pessoas tenham que ir acompanhando junto. Então, tem uma outra máxima que é, sabe o que é o significado de fofoca? Hum, Uma conversa que não foi escutada, uma escuta que não foi checada. Por exemplo, olha, eu estou aqui conversando com você, e aí você me diz: "Poxa, Adri, vou realizar um evento no dia 14 de outubro e vai ser muito legal e vai ser muito gostoso", e você está me contando as coisas e tudo, estou organizando, dá um trabalho danado, e não sei o que, estou atordoada e tal, tal, tal. De repente eu escutei isso, fiz a minha interpretação, lembra? A minha uhum. interpretação, e se eu não checo a minha interpretação, se eu não devolvo para você a minha interpretação, para você falar: "É isso mesmo, Dri, que você entendeu", eu levo adiante aquilo que eu interpretei. E aqui é o início de uma fofoca, porque eu posso ter interpretado totalmente errado. Eu posso chegar para alguém e falar o seguinte: "Cara, a Alessandra está organizando um evento no dia 14, mas ela está enlouquecida, porque ninguém ajuda ela, ela está sozinha, ela está num momento". Você percebe? Eu faço uma interpretação que eu quero, atribuo um juízo àquilo que eu ouvi e levo adiante. Isto é um processo de uma escuta não checada, e eu levo adiante. E o quanto isso não acontece no dia a dia. O que Gostei. as nossas avós falavam: "Quem conta um ponto, aumenta um ponto", né, quem conta um conto, aumenta um ponto, ou seja, não posso aumentar ponto nenhum de um conto, eu preciso checar e devolver para você. "Ô Ale, deixa eu ver se eu entendi o que você falou. É isso? Uhum. Isso?". O que se chama de paráfrase às vezes, né. "É isso, isso, isso", fala assim: "Dri, é isso aí". Falei: "Poxa, e como é que você está se sentindo nesse esquema, Alê?". Aí eu vou aproximando a conversa. Mas isso Mas envolve também, né, Adri, empatia, aí humildade, você está falando aquelas competências a saber conversacionais, escuta. envolve empatia, envolve escuta, envolve eu conseguir essa palavra eu não gosto muito, gerenciar emoções, que é o que se fala, mas envolve eu pelo minimamente conseguir fazer com que minhas emoções fluam, vamos dizer assim, de acordo com o meu contexto. Se eu tô nervosa, se eu bater uma e-mail na minha caixa de entrada e me deu uma emoção negativa, não respondo o e-mail agora. Não ligo para a pessoa agora. Por quê? Vai dar ruim. É ou não é? Não, gente, é muito legal, porque esse assunto você deve estudar ele já há muito tempo. Eu vi aqui pelo seu currículo, pela sua trajetória, é um assunto que está na sua pauta, no seu radar há décadas, né? E é um assunto que, para os dias de hoje, é fundamental. Hoje, na palestra para os menores, já desde os menores, para o sexto ano, eu falei, gente, é o negócio seguinte: não é por acaso que existe uma classificação indicativa para ter um smartphone, para ter perfil em rede social. Porque, assim, se você não sabe se comunicar fora do ambiente digital, Exato. é melhor que você fique longe dele, tá? Porque conteúdo digital não tem devolução, né? Depois que você falou, lá foi. Então, essa é uma habilidade importante, inclusive, para a educação midiática. É isso que eu ia falar, para o meio digital. Como é que você Total. porque o que que acontece com o WhatsApp, Alê? Você lê um texto e você interpretou daquele jeito que você leu, mas a pessoa Sim, talvez não tenha falado daquele jeito, ou nem tenha pensado daquele jeito. E aí é um 2 para fazer a confusão. exatamente. É assim que fake news se espalha, é assim que conversas são truncadas, é assim que O começam fake as news não é brigas. uma fofoca? É uma mensagem não checada. É uma Exatamente. informação que não teve escuta, que não teve cheque. É exatamente isso.
E a gente, É grave porque uma falta de habilidade conversatória, exato, ela pode ser o gatilho para um para ilícito, muitas coisas, inclusive para um ilícito, para um divórcio, para para um crime, né? Um crime contra a honra, por exemplo. De repente você vai lá se manifestar de uma forma errada, né? E quando você se posiciona no ambiente digital, tudo pode ser subjetivamente mal interpretado. Então você não só deve aprender a se comunicar, né, presencialmente, mas desenvolver essa habilidade também para o meio digital. digitalmente, E sem dúvida dificilmente nenhuma. uma pessoa que sabe se comunicar bem no ambiente digital, não necessariamente sabe se comunicar bem no ambiente presencial. Agora, uma pessoa que não sabe se comunicar bem olhando nos olhos, dificilmente vai saber se comunicar bem. Uma pessoa que não se Provavelmente controla olhando nos olhos, na internet vai ser pior. Tá? provavelmente vai assumir um outro personagem lá na Não, internet. vai piorar, porque se ela não se olhando para a face do indivíduo que você está conversando, você não consegue olhar para o olho dele, você não consegue ser empático para perceber que o que você está falando está magoando. Se olhando para a pessoa, você não consegue mudar a rota da conversa, diminuir o tom da voz, diminuir o tom de agressividade, né? Tentar se explicar, se olhando para a cara da pessoa, você não consegue se posicionar de uma forma diferente, né? Para tentar No fazer as coisas online ficarem já. melhor. No online piorou, porque você não está nem vendo a pessoa, né? E Então, aí, Ale, você é, falou umas questões importantes agora, que é o olho no olho, o respeito. Tem uma outra coisa que é fundamental, que uma boa conversa, que estabelece uma boa conexão, significa conexão de confiança. Você conversa, você se abre com quem você não confia? Percebe? Para pensar. Talvez suas boas conversas, e não necessariamente precisam ser pessoas que você lida do dia a dia, podem ser pessoas que você vê mês em exatamente. mês, 2 em mês, mas provavelmente você fala: "Deixa eu ver o quanto eu confio nessa pessoa". Provavelmente está associada à confiança. Quanto mais a gente tem essa abertura de diálogo, de conversa, de um contexto de confiança, mais as conversas são de qualidade. Então, percebe aonde que está? Por quê? Porque tem respeito, porque tem empatia, porque tem escuta. E aí, quando a gente vai para a escola, eu gosto de trazer essas questões do dia a dia, e aí você começa a ver o que que acontece. Pensa naquele diretor que chama os professores e fala: "De agora em diante vai ser assim e assado". E isso impacta a vida dos professores. Por quê? Porque provavelmente eles foram escutados do que eles pensavam que ia ser essa mudança, entende? Então, assim, como é qual o que qual é a chance de um projeto desse dar certo? Quando a gente fala de uma coisa top down, quando a gente fala de uma decisão que é tomada sem nenhum processo de escuta, de forma unilateral, a chance de dar certo é zero. E vai além do projeto, né, Adri? Porque não é É só o para projeto que não vai dar certo, é o ambiente, é o clima, é a energia que o professor vai para a sala de aula, é o fôlego, é a vontade, né, de dividir, enfim. E aí é a maneira que ele vai falar com os pais, acaba virando uma É confusão. aquilo que você falou, um ambiente onde tem conversas de qualidade, você tem um clima bom. Você tem naturalmente um clima bom. E aí você tem time. Eu fiz agora, acabei de fazer um mestrado em psicologia organizacional. Essas coisas vão se misturando. Quando você entende, e eu fui fazer nessa área de pesquisa da psicologia organizacional, porque ela é pouco falada dentro da escola. Isso é muito comum do mundo corporativo. O RH estava em peso lá no meu Imagino, posso na minha imaginar, aula. fico pensando para Mas escrever. dentro da escola, isso é pouco falado, e sendo que a escola é o espaço maior de formação do indivíduo do 0 aos 17 anos. E como que não tem alguém olhando para esse ambiente organizacional, que é a escola, onde todos aprendem, onde o clima organizacional deve ser o melhor de todos, para favorecer esse aprendizado, para favorecer esse crescimento, para favorecer escuta, equidade, inclusão, ou seja, não está sendo pensado nisso, E eles né? estão ainda, e nessa fase da escola, Adri, eles estão ainda bem flexíveis, né? Quer dizer, é a fase de formação, né? O próprio, Total.
A própria Não, então, fisiologia do desenvolvimento, né, do pré-córtex exato, frontal ainda está exato. num processo de desenvolvimento e muito apto, um território muito propício para você desenvolver as habilidades mais incríveis possíveis. Às vezes, né, a gente ouve muitas escolas ficarem preocupadas, né, e não só as escolas, mas as famílias com a habilidade tecnológica dos jovens. Ai, quando a escola não incentiva muito o uso da tecnologia, isso vai fazer falta para o mercado de trabalho, e que não sei o quê, que não sei o que lá. E outro dia eu vi, acho que foi inclusive na Beth Educar, uma palestra que eu assisti, de um psicólogo falando o seguinte, falou, olha, habilidades tecnológicas, habilidades técnicas, você aprende em qualquer momento, né? Você pode, se essa criança, se o adolescente, ela não tiver assim tão envolvida com os aparatos tecnológicos agora, ela não vai ficar para trás quando chegar a hora dela precisar usar. Fique tranquila que ela vai conseguir alcançar esse tempo perdido. Agora, existem algumas habilidades, justamente as soft skills, né? Essas habilidades comportamentais, essa habilidade de saber conversar, de saber escutar, de saber se expressar, de saber ouvir, etc. Essas habilidades, elas são muito melhores desenvolvidas em determinado momento da vida, né? Então, se a gente está falando de ambiente escolar, a gente tem que considerar essa habilidade conversacional, adorei esse termo, como uma prioridade, né? Sem dúvida nenhuma. Por quê? Porque quando a gente fala, né, competências socioemocionais, soft skills, que estão sendo falada muito, eu tenho um pouco de agonia que isso está entrando dentro da escola na forma de conteúdo, na forma de livro didático, na forma de conteúdo, e são comportamentos isso. É o Não dia a adianta dia. ter É uma transversal, aula, né, Adri? exato, não adianta ter uma aula de socioemocional e daí você ter um diálogo ruim no corredor com um colega. Ali é a competência socioemocional que está sendo trabalhada. Ali é atividade. Não adianta ensinar a jogar voleibol só no papel, né? Tem que Exato. praticar. Então, assim, gente, é comportamento, é comportamento. E aonde que nós estamos tendo, quando você vai a ler para a questão de bullying, para essas questões, aonde é que está pegando? É comportamento. É a maneira de realmente de você não conseguir expressar a sua, é, a sua, a sua maneira de pensar, você não conseguir expressar, e não Você conseguir entender por que que você não concorda com o outro, ou por que que o outro te incomoda, né? Como você colocou aqui no começo, né? exato. Às vezes o adulto, ai, não consigo falar com essa pessoa porque ela fala assim, porque ela fala assado e tal. Então, assim, e aí você falou. Eu tenho que parar de culpabilizar o outro. Eu tenho que Exato. arrumar um jeito, porque se for assim, então não tem diálogo, não tem reunião. Então quer dizer que Não, se eu é isso. paro, Então, e aí é engraçado porque isso vira um hábito no ser sim, humano. E que sim, daí, assim, já, assim, esse exemplo da reunião, "Ai, essa reunião é porque tinha aquela pessoa que falava, 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 por isso que não foi bom". Aí vem uma outra reunião semana que vem, a pessoa já entra. De que jeito nessa reunião? "Ai, aquela pessoa vai estar lá". Gente, isso é o cúmulo da perda de tempo e da perda de, assim, não é possível o que você está fazendo. Como é que o ser humano como está fazendo isso? Sabe, então assim, por isso que é o óbvio. Espera um pouquinho, o que que a gente pode fazer para melhorar o nosso ambiente? O que que eu posso fazer para melhorar? Eu não mudo o outro, mas eu posso mudar a mim mesmo, né. Rodrigo, Então são coisas quer ver um termo que eu adoro? Por que que a gente não aprende a planejar conversas? que legal. É Planejar que a conversa é conversas algo tão natural, tão espontâneo, que a gente não para pensar, né? Como exato, é que você conversa? chegou Como é que você se chegou no expressa? ponto. Chegou no ponto, Ale. Como é que eu planejo uma conversa? Como é que eu me coloco com intencionalidade para aquele lugar? Porque ninguém quer ferrar o outro, ninguém quer ter uma conversa ruim. Todo mundo quer que seja legal. Se você vai para uma conversa para pedir aumento, se você vai para uma conversa para apresentar um projeto para um financiador, se você vai para uma conversa para tentar para o seu diretor aprovar um projeto que você quer fazer com a sua sala de aula, se você vai para uma conversa com os pais de um aluno que está tendo algum problema, ou pelo contrário, que está querendo melhorar ainda mais, seja o que for o conteúdo, vá para essa conversa
planejado, com intenção. Analise o comportamento dos outros. Mais do que isso, quando um pai chama um aluno dentro de uma escola, saiba minto, quando um professor chama os pais para um aluno, saiba que esses pais querem tudo de melhor para esse filho. Tente se colocar no lugar desses pais, porque esta empatia vai ajudar na conversa. Esta Sim. empatia vai facilitar a conversa. Ali eu falo, pais e professores, ou eles têm que entrar numa de assim: "Cara, nós queremos a mesma coisa", porque o aluno e filho é o mesmo, ou se a gente entrar num, braço de ferro: "Ah, mas é porque vocês não fazem isso. Ah, mas é porque vocês fazem isso". Você percebe a culpabilização? Total. Você sabe, Dri, que quando as escolas me pedem para fazer palestra para pais, eu peço para ver o convite e eu me coloco à disposição para fazer o convite, porque é Hum. exatamente esse tom. Eu falo para eles assim, e mesmo quando tem algum conflito, né? E aí eles convocam os pais, e a depender da situação, às vezes me perguntam, eu falo, a pior coisa que você pode fazer é chamar esse pai já numa posição de ataque, né? Ou falar. Receberemos na escola a doutora Alessandra Borelli, advogada, para falar sobre educação midiática, segurança digital. Não, Exato. vamos trazer aqui a Alessandra Vamos Borelli, vem conversar com a ela vai gente sobre esse conversar, porque é, juntos vamos pensar é isso. no meio certo, no melhor caminho para orientar e direcionar as nossas crianças para o uso ético e seguro das novas tecnologias, porque queremos ambos as mesmas coisas, queremos que as nossas É crianças, isso, nossos Ale, alunos, os é filhos de isso. vocês, sintam-se seguros e, de fato, naveguem seguros, tal. Então, tudo é uma questão do tom mesmo. Você tocou num ponto importante. E, E da Dri, intenção que você tem. e a comunicação dentro do ambiente escolar, ela enfrenta, de fato, muitos desafios, né? Como a diversidade, né? A própria diversidade de perspectiva também, as diferentes culturas, as diferentes crenças, pressões externas, pressões Uhum. internas. Então, assim, identificar esses obstáculos, né? É o que você falou aqui de planejamento, né? Quando eu Exato. vou ter uma conversa, quando eu vou começar o ano letivo, enfim, identificar esses obstáculos é o primeiro passo para você aprimorar a qualidade da sua conversa, né? E não E torná-la ignorá-los, mais hein. producente possível, né? Exato, não ignorá-los. Eles existem. Agora, como eu vou me portar frente a eles? Essa é a questão, eu não posso ignorar. A mesma coisa daquela reunião que tem um professor que me incomoda. Beleza, como é que eu vou entrar lá? Como é que eu vou falar? O que eu posso falar que esse clima mude? Porque sempre tem caminhos. Porque o ser humano é maravilhoso para conversar e para perceber o outro e para ter empatia e para ter sensibilidade. O que acontece, que é o que você falou, a gente faz isso tão no hábito e tão no automático que você não para pensar. Aí você vai deixando. Ai, não, deixa. Aí você engata numa outra coisa, que é a montanha russa que a gente vive o dia inteiro nas emoções. A engata, pega uma emoção positiva e já esqueceu aquilo. Aquilo volta em outra ocasião do mesmo jeito. E aí tem a ver com o DISC que você falou. Se a gente começasse a perceber um pouco mais isso, Ale, quando você fala, a gente tem que desenvolver competências conversacionais, tem. Como eu faço isso? Se conhecendo. Eu tenho falado que o melhor caminho para melhorar a educação é investimento fortíssimo em autoconhecimento. Faz Assim, sentido. total, assim, de deixa eu parar e olhar aqui para dentro. Como é que eu sou? Como é que eu lido com as minhas emoções? Quais são meus limites? Quais são as coisas que eu não consigo ainda administrar? Quais são o meu modelo de comportamento, o meu tipo comportamental, que não é nenhum melhor que o outro, mas é diferente. Existe, desde Jung, os biotipos, os 4 biotipos, diz que aplica isso também. Então, assim, deixa eu conhecer um pouco mais de mim. Não para gostar ou não gostar, mas ninguém muda, Alê, aquilo que não toma consciência. A Tem gente que ter essa humildade de precisa. perceber que você precisa também se Mas flexibilizar. eu só vou mudar se eu tomar consciência disso. Você já parou e falou assim: "Nossa, como é que aquela pessoa fez aquilo que ela fez?". Ela não tem a mínima consciência, talvez, e está fazendo. A tomada de consciência é o primeiro passo para a mudança.
Putz, aquilo que ela falou me incomodou. Sabe aquela outra máxima? Quando alguém diz alguma coisa para você, isso diz mais da pessoa do que de você. Total. Esse é um caminho interessante para a gente começar a falar: "Meu Deus, por que que eu me incomodei com aquilo lá que aconteceu?". Acho que não é a pessoa, que é a história de tirar da culpabilização Uhum. e trazer para si. Deixa eu ver, deixa eu pensar aqui o que aconteceu comigo naquela conversa. Sabe as Isso me conversas que dão lembrou. ruim? Sim, com certeza. Isso me lembrou. Você falar de autoconhecimento é muito legal também, porque me lembrou a frase, né, lá do filme Alice no País das Maravilhas, que diz que quando você não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve, né? Exato. Então, que tipo de ambiente eu quero trabalhar? Que tipo de ambiente eu quero implementar dentro da minha sala de aula? Eu, eu quero que os alunos aprendam, sim, o conteúdo pedagógico, acadêmico, que eu preciso compartilhar com eles, mas eu quero que eles também aprendam comigo a forma, eu quero que eles se lembrem de mim não como uma professora ou professor da matéria X, Y, Z, mas como alguém que contribuiu para a minha formação enquanto ser humano. É uma responsabilidade muito grande, só que para que o professor ele chegue nesse ponto de querer aperfeiçoar a sua maneira de dialogar, ele precisa primeiro, antes de tudo, realmente olhar para dentro dele, porque tem professor que tem realmente dificuldade de relacionamento com alunos e até mesmo com seus pares, e já aceitou, sou assim mesmo. Ou é Ai, assim, ou não quero é nem é saber. o Gabriela, né? O "Eu sou sempre assim, sempre fui assim, sou sempre assim", E Gabriela. É você é assim isso, sempre, não pronto. dá. Pois é, só que você sabe que isso não te faz bem. Ninguém. E Não uma adianta pessoa você falar. assim não tá Ninguém bem, tá feliz e tá? saber que não está sendo querido. Ninguém, Adri, a pessoa finge, né? E muitas vezes, quando a gente fala de conversa, a gente, como você falou aqui o tempo todo, a gente dá muito atenção à fala, né? Mas É, a escuta ativa é uma habilidade super importante, que eu já achava importante, mas a partir de tudo que a gente conversou aqui, eu vejo como uma habilidade essencial, né? Ela costuma ser negligenciada, tanto no ambiente corporativo quanto no ambiente muito, escolar. E melhorar muito. a qualidade da escuta nas escolas pode abrir portas para mais compreensão, mais empatia, mais resolução de conflitos e, óbvio, para prevenção e combate ao bullying. Olha Não, isso, olha o que a gente Alê, falou. eu vou dizer, você falou no ambiente corporativo, no ambiente de escola, mas eu vou dizer um lugar que tá faltando escuta, Em na casa. casa. Tá se faltando muita escuta na casa. E a escuta não necessariamente, lembra que eu falei emoção, corpo e fala? E pensamento? A escuta não necessariamente só da fala. A gente escuta pelo silêncio. Sabe aquele aluno que: "Ah, ele não dá trabalho, ele é quietinho"? É esse que eu preciso escutar para ver o que é que está acontecendo. Porque às vezes o quietinho tem coisas ali que não está sendo falada, mas que está lá dentro. Então você escuta pelo comportamento. Quando você percebe uma mudança de comportamento em alguém que você conhece bem, aquilo não te levanta um negócio, falou: "Opa, Você não está bem. alguma coisa está acontecendo". Ou porque está comendo mais do que o normal, ou porque não está comendo, alguma coisa acontecendo. Isso é uma escuta, isso é uma atenção, é uma observação. Então a escuta, ela vai além. Lembra que eu falei das percepções, que não é só a audição, passa pela percepção. Nossa, eu tô vendo um comportamento estranho, deixa eu ficar mais atento àquilo ali. E aí não adianta chegar e falar assim: "Me fala aí o que está acontecendo". A pessoa às vezes não tem noção. Geralmente, a gente pode introduzir, isso é dica para professor. Você vai montar um planejamento de uma aula. Quanto tempo dessa aula você está gastando para escutar os estudantes? Porque se você só está planejando uma aula que você fala, tem algo errado. Quanto tempo você está gastando dessa aula para checar a escuta deles, para você escutá-los, para você perceber, isso é fundamental. Outra coisa muito interessante é, em que momento que eu consigo, toda pergunta de escuta, geralmente, ela vai me dar de resposta emoção, sentimento.
Quer ver um exemplo que a gente faz o tempo inteiro? A pessoa está lá chorando porque teve uma emoção negativa, porque algo aconteceu. O que que a gente fala? Não, fica assim, não, vai passar, fica tranquilo, isso é normal, vai passar. Ela não quer ouvir isso. Isso não é escuta. Isso é um julgamento que você está falando, que você não sabe lidar com aquele sentimento. Você está subestimando. Exato! O que ela quer é o seguinte: dói, né? É difícil. Eu entendo você. Eu compreendo você. Me diga como eu posso te ajudar. Me diga como eu posso te ajudar. É outra abordagem. Nossa, Adri, isso é tão importante, né, no ambiente escolar. Caramba, é lógico que é importante em todos os lugares, mas reconhecer a importância dessas conversas é de fato o primeiro passo, né? E Exato. você que me abriu muito a mente. Eu espero que muitos professores, muitos gestores escolares, muitas pessoas assistam, né, esse conteúdo que a gente vai deixar disponível, inclusive no perfil do Instituto Educando Direito, porque é uma reflexão que vai que alcança, né, e que deve impactar, aperfeiçoar, mudar, instigar a reflexão das nossas conversas em diferentes contextos e ambientes. Mas pensando aqui na escola, reconhecer a importância da conversa é, sem dúvida, o primeiro passo. Mas aqui, já caminhando para o fim da nossa conversa, eu queria que você trouxesse aqui algumas dicas finais mesmo, né? Ações concretas, né, de professores e gestores. Quais ações concretas, né, os primeiros passos para que eles aprimorem essa habilidade conversacional e desenvolvam, de fato, uma cultura de comunicação aberta e muito mais eficiente no ambiente escolar, considerando todas essas oportunidades, todas essas mudanças que um ambiente realmente fértil para comunicação, para diálogo, para escuta, pode desencadear no ambiente escolar. Quais os passos? O que eles podem Ale, fazer? eu acho que assim, é uma infinidade de coisas e coisas que você faz no dia a dia. Como a gente conversa no dia a dia, a gente tem uma infinidade de oportunidades de intencionalmente melhorar essas conversas, né. Então, o que eu gosto de falar, às vezes, que é uma característica que nem todo mundo gosta, é experimente coisas novas, sabe? Não busque resposta, ou seja, ouse um pouco. Então, imagine que você tem lá uma pessoa com quem você conversa e tem uma habitualidade muito boa, uma relação de confiança muito boa. Será mesmo que você conhece tudo dessa pessoa? Já experimentou estar muito atenta numa próxima conversa com essa pessoa, de uma escuta muito atenta para tentar compreender algo que você ainda não conhece dessa pessoa? Não para fazer julgamento, nem para responder nada, nem para dar dica, porque o ser humano é perfeito para dar solução da ideia. Então, assim, comece a ter atitudes nas suas conversas para compreender o outro. Só com esta intenção. Eu vou dar um outro exemplo prático que vai ficar bom. Pensa 3 mães de filhos de 4 anos de idade conversando. Aí começa: "Ai, minha filha não está comendo direito". Aí vira outra e fala assim: "É mesmo? Já experimentou dar biotônico Fontoura?". Aí ela: "Ah, não". A outra mãe vira para ela e fala assim: "Nossa, mas ela não come nenhum dia? Ou em nenhuma refeição? Ela não come só na tua casa? E na casa da avó ela come?". Qual é a postura desta mãe, diferente da mãe do biotônico Fontoura? Esta mãe quer compreender a criança. Esta mãe quer entender, quer escutar desta outra mãe. Antes de E se percebe? posicionar, né? A gente tem uma habilidade para dar ideia, para dar solução, para gente e a gente acha que isso é ajudar o outro. Então, esses exemplos que cai a ficha, né, cai a ficha, para uma geração que não vai entender o que é o cai a ficha, mas esses exemplos mostram muito que a gente precisa parar para olhar e prestar atenção como é que a gente está conversando. Faça um diário. Qual foi a minha melhor conversa do dia hoje? E começa a entender por que ela foi boa. O que eu fiz de diferente que ela foi boa? Como é que eu escutei? Tire o interlocutor do julgamento das suas conversas. O potencial das boas conversas, ele depende exclusivamente de você.
E aí eu quero dizer: "Professor, você é muito responsável pela aula que você dá, e pela aprendizagem que você pode gerar na sua sala de aula. É sua responsabilidade. O fato de eu me fazer entendido é responsabilidade minha. Não adianta eu falar: 'Eu falei tudo, ele que não entendeu'. Não, isso não existe. É responsabilidade minha fazer com que o outro entenda. Por isso que eu preciso checar como é que as pessoas estão me escutando". Entende? Então, se a gente começar a olhar para isso com calma, a gente porque a ler é um processo interno, não tem uma receitinha pronta, faça isso ou faça aquilo. A receita tá, se observe, observe as suas conversas, saia do hábito para ir para um processo intencional, para ir para um processo reflexivo sobre isso. Isso é fundamental. E entenda que uma conversa não é exclusivamente pautada em fala. Ela tem gesto, ela tem corpo, ela tem emoção. Ou seja, saiba a hora de parar uma conversa, saiba a hora de olhar o outro pela emoção. Então, acho que essas são dicas, mas elas levam todas para como é que a gente está se colocando nesse processo, nessa conversa, mais do que como o outro está se colocando, né? O julgamento não cabe, que é uma outra coisa que o ser humano nasce fazendo. O ser humano nasce julgando. E não vai para, não existe esse negócio: "Ah, não, não pode julgar". Não, não existe. A gente vai fazer, mas faça um julgamento fundamentado. "Ah, aquele aluno é uma bagunça, é indisciplinado". E de repente esse aluno teve uma atitude em um momento com aquele professor e dali ele é diferente eu falar: "Este aluno, quando ele está num processo de muita ansiedade, ele tem um comportamento ABC". Este é um julgamento fundamentado. Nossa, que interessante, gente. Realmente, não generalizar, né? Não Exato. julgar, não se precipitar para dar a sua opinião, como esse exemplo incrível que você deu da mãe, né? E é lógico que não há má intenção na mãe que indicou o biotônico, mas faltou Não é, nela a habilidade de querer escutar e saber mais antes de opinar, né? Eu não sei se isso é ansiedade ou se é a dificuldade mesmo que as pessoas têm de escutar. O Adri, tem algum curso que as pessoas, que os professores possam fazer? Existe algum workshop? Você oferece algum tipo de curso, algum tipo de workshop eu para faço escolas? workshops normalmente, mas eu estou conseguindo trazer um pessoal do Chile, da Newfield Consulting, que é, assim, quem estuda a fundo isso, sobre a importância das conversas, e a gente deve sair com um curso no comecinho de 25. Tem uma turma que já está rodando esse semestre, mas a gente deve sair com um curso em 25. Então, acompanhar as redes aí, a gente vai sempre, vou te mandando notícias e você divulga, mas a intenção é que a gente comece realmente a trazer essa pauta tão fundamental e tão esquecida. Tem abordagens similares que falam disso, a comunicação não violenta fala disso, Tá, mas ela pega numa esfera exclusivamente da comunicação não violenta e exato. É não muito mais dessa abrangente. É muito mais quase abrangente, né? que essa abordagem que a ontologia da linguagem traz, ela é quase filosófica, Então, entendeu? não violenta não significa empática. Não, exato, Não exato. significa Não prudente, significa não que significa exato, eficiente. É, exato. tá. Tá, então Entendeu? assim, Adri, quando esse curso estiver com as inscrições abertas, você compartilha comigo, a gente vai Perfeito, compartilhar lá no perfil do Instituto Educando Direito. ótimo. Sem prejuízo, a gente vai fazer esse post aqui, marcando o seu nome Tá também, bom. para que as pessoas também conheçam o seu perfil, porque lá no seu perfil você vai divulgar quando estiver aberto, certo? Com Ah, certeza, tá. legal. E ali eu faço Perfeito. muito post também e muita menção a isso. Eu acabei de fazer essa tese baseada em desenvolvimento das competências docentes, Tá. como uma estratégia de trabalho na mentoria. E a mentoria é o quê? É uma conversa estruturada, E esse né. Então, material, essa sua tese já está pública, já está disponível para eu leitura ou estou ainda não? esperando ela para ficar pública,
tá? Eu tenho ela, mas ainda estou esperando ela para ficar pública, mas assim, já eu fiz até um podcast com uma ferramenta de inteligência artificial, Ale, É, fantástico, que que você entrega legal. a tese em 8 e ela transforma um diálogo em 8 minutos Você sobre tá a brincando? tese. Me passa depois, inclusive para a gente Faço. compartilhar aqui, mas nossa, que legal. Ai, gente, inteligência artificial tá demais, né? Não, e Nossa, cada dia uma novidade, né. muito Então, assim, legal, depois eu maravilha. assisti o podcast e eu vi que assim: "Caramba, mas realmente tá assim, pegou a essência da tese, sabe, que foi baseado numa escola aqui de São Paulo, que eles fazem um trabalho incrível por mentorias. Hum, Então, todos os alunos têm mentores, os professores são mentorados. Então, pensando que uma mentoria é só estruturada por conversas, a gente começa a perceber a importância das conversas, muito entende? legal. Então você pode compartilhar com a gente esse podcast também para a gente compartilhar com as Sim, pessoas, né? sim. Tá bom, muito legal. Então, excelente, Adri. Muito obrigada por essa Obrigada. conversa gostosa, por essa conversa importante. Obrigada por a gente poder conversar, né? Obrigada por me ensinar e por dividir esse conhecimento tão importante aqui com as pessoas, né? Acho que, como eu disse, não só educadores, mas qualquer pessoa que se interessa por esse assunto, né? Pelo desenvolvimento intelectual, pelo aprimoramento da nossa convivência, né? Porque conviver é isso, é trocar, é conhecer, é aprender, é compartilhar. Então, muito obrigada mais uma vez e eu espero que a gente possa conversar novamente em breve. Obrigada. Obrigada, Lê, obrigada bastante pelo convite, estou à disposição. E a dica que eu dou final é assim: conversem, conversem muito, para a gente construir pontes e não muros. Isso. Essa é a questão. Muito bom. Obrigada, Adri. Tchau, tchau, obrigada. Beijo.